Maravilha. Como é que avalia os pés, pessoal? Olha lá. Aqui o tornozelo, tá? Alinhado, ângulo de 90 graus, junto com o joelho aqui na boa proporção. Aqui ângulo menor que 90 graus, associado ao joelho flexo. Aqui ângulo tibio-társico aumentado, joelho em hiperextensão, né? A gente fala, né, encurtamento do sólio. Por que do sólio? Porque o gastrocnêmio é flexor de joelhos, né? Ele cruza o eixo articular do joelho, ele se insere nos côndilos femorais, né? Então, se ele tivesse curtado, estaria com o joelho em flexão. Aqui o joelho em hiperextensão, tá? Então, seria o sólio, né? O tibial posterior, os flexores plantares monoarticulares aí com encurtamento, tá? Olha só, olha que interessante, a gente vai ver o pé mais supinado, apoio mais lateral, ponta do pé mais para dentro, elevação do arco plantar, são algumas condições associadas à supinação, a pronação, desabamento do arco medial, dorsiflexão do tornozelo, eversão do antepé, e a gente observa o pé pronado, né, o calcanhar para fora, a gente tem um maléolo lateral bem discreto e o maléolo medial bem evidente, né? Por quê? Porque a gente tem uma medialização do talos, né? A gente eleva a borda lateral, deprime a borda medial. Aqui uma boa distribuição aqui do tornozelo, com relação dos maléolos e a posição dos pés. E o pé em supinação, né? O calcanhar, que a gente fala assim, uma inversão do retropé. Calcanhar direcionado para frente, associado nesse maior apoio aqui na borda lateral do pé. Geralmente, né, a pronação é associada, como eu falei, a dorsiflexão do tornozelo, eversão subtalar, abdução do antepé, supinação, flexão plantar, inversão e adução do antepé, tá? Então, se a gente pensar nesse contexto, tá? Dorsiflexão com a eversão, flexão plantar e inversão. Se eu tenho, qual que é o teste do pé pronado rígido? Ficar em flexão plantar e ver se eu desfaço o padrão de eversão, se o calcanhar vai para dentro. Então, é um testezinho do pé pronado rígido, tá? Para fazer essa verificação. Olha que interessante, os eixos, né? Sempre que a gente fala ombro, a gente fala complexo articular do ombro. Por quê? Porque são várias articulações integradas que correspondem para ajudar essa movimentação do membro superior. Agora, do tornozelo também, né? Então, eu tenho vários eixos de rotação articular. Então, eu tenho articulação, por exemplo, entre a tíbia e o talos, né? E aí me permite fazer o quê? Né? Aqui, a dorsiflexão, flexão plantar. É uma articulação que eu tenho a atuação no plano sagital. Porém, eu tenho um eixo de rotação no plano frontal, eu faço o quê? Inversão e eversão. Do quê? Tá? Da articulação subtalar, que é a articulação entre o talo calcâneo e talo navicular. Tá? O talos e o calcâneo, calcâneo cuboide, calcâneo navicular. Então, essa articulação me permite fazer os movimentos que no plano frontal de inversão e eversão. Que mais? Eu tenho articulações que me permitem fazer movimento no eixo horizontal, no eixo transversal, de fazer abdução e adução. Tá? E aí é a articulação subtalar. E aí eu tenho a junção da maioria desses movimentos que me levam à supinação e pronação. Aqui é uma figura do Newman, que ele fala terminologia inconsistente. Terminologia inconsistente de pronação. Pronação geralmente é eversão, abdução e dorsiflexão. Falei para vocês. Por quê? Porque esses movimentos podem estar associados ou não. Tá? Eu posso ter uma pessoa com uma eversão do calcâneo, calcanhar para fora, mas ter um arco plantar elevado. Maioria das vezes eu tenho essa associação entre essas posturas, mas não necessariamente elas estão o tempo inteiro ligadas. Por isso que é uma terminologia inconsistente, porque eu tenho uma certa independência desses eixos articulares. Geralmente eles têm um padrão que estão associados à pronação do pé e à supinação, mas nem sempre isso é totalmente direcionado, totalmente bate nessas correlações. Olha que interessante, né? Eu tenho flexores plantares, que são músculos geralmente, o extensor
flexor longo do hálux, por exemplo, flexor longo dos dedos, são músculos flexores plantares e inversores. Então, se eu não tenho uma função efetiva de dorsiflexor e eversor, quando eu vou fazer a flexão plantar, eu faço o quê? Eu faço associado à inversão e a dorse associada à eversão, tá? Porque eu tenho músculos que fazem a dorsiflexão, tá? Principalmente extensor longo dos dedos, fibular terceiro, que são dorsiflexores e eversores. Então eu tenho relação entre esses movimentos. E quando eu faço uma dorsiflexão e flexão plantar, no exercício de panturrilha, e essa função eversora e inversora, ela tem que se balancear, tá? Ela tem que se contrapor. Porque quando eu tenho a inversão, eu tenho um favorecimento, se for flexão plantar, eu tenho um favorecimento maior para a inversão. Eu tenho uma leve alteração da posição do calcanhar, tá? Mas o pé não pode ficar totalmente instável. Se ficar totalmente instável, eu tenho um padrão assim, né? A pessoa sobe, sobe e faz inversão, desce e faz inversão. Então eu tenho que estar um padrão de neutralidade para poder fazer o movimento de flexão plantar de forma neutra. Então, assim, um dos educativos para a gente realizar um movimento de flexão plantar é sobe, bota o apoio do pé no primeiro e segundo dedo, porque eu evito que a pessoa faça a inversão na flexão plantar. E quando vai descer de 0 graus para baixo, apoia na borda lateral do pé, porque evita que a pessoa faça a inversão. Tá? Se a pessoa sobe assim e desce assim, não, tem que ter um certo grau de sustentação para fazer o movimento de flexão plantar e dorsiflexão numa posição estável. E eu vou fazer isso para vocês na prática também, tá? Para a gente ver como é que a gente faz essa posição de neutralidade aqui da posição do pé. A avaliação do joelho. Olha que interessante, na vista sagital, a gente vê um joelho alinhado, vê um joelho flexo, um joelho em hiperextensão. Lembra, né? Se eu for observar comprimento muscular apenas, dorsiflexores contraídos, isquiosurais em contração, encurtados. Aqui eles estariam alongados, né? E dorsiflexores alongados, dentro da que a gente observa na métrica. Depois teria que ver. Aqui, se a pessoa tem uma flexão plantar excessiva, seria interessante a gente avaliar o quê? Dorsiflexão de tornozelo. Fazer um teste de Lange, né? Para ver o quanto que a pessoa tem de mobilidade de tornozelo, porque ela vai partir de uma flexão plantar excessiva. Se for uma flexão plantar rígida, não vai permitir fazer a dorsiflexão. E eu vou ter um prejuízo na articulação do tornozelo a fazer essa mobilização. Tá? Olha o joelho, os alinhados. A gente pede para a pessoa, né? Aproxima os membros inferiores. E o indivíduo aproxima, encosta os joelhos maléolos, ela tem um joelho em uma boa posição. Membros inferiores em uma boa posição. Agora, tem como recuar a câmera de mim um pouquinho, só? Recuar um pouquinho a câmera de mim? Só para mostrar inteiro. Se a pessoa encosta os maléolos e fica afastado dos côndilos femorais, é um varo. Agora, se a pessoa encosta os joelhos e fica afastado dos maléolos, é um indicativo do valgo, tá? Porém, a gente pode ter valgos e varos em diferentes quesitos. Aqui a gente observa um valgo em rotação interna e em flexo de joelhos. Aqui a gente tem um valgo com hiperextensão e rotação externa. Tá? Então, por mais que possa ter o valgo e varo na classificação, a gente pode ter apresentações diferentes. Olha aqui, né? Aqui a gente tem um joelho varo em rotação externa, mas aqui a gente tem o próprio varo com uma rotação interna do fêmur e externa da tíbia, que seria o falso varo, né? Por que falso varo? Porque seria um lindo valgo, se não fosse a tíbia rodada externa, que faz esse arco aparecer aqui. É um varo, configura um varo porque tem esse espaço, mas associado à rotação interna e associado à extensão de joelhos, tá? Esse varo ele está associado à rotação externa e associado à flexão de joelhos. Então a gente tem que ver essas características quando for fazer a avaliação também. Aqui, observação de joelhos e pés numa boa posição, ó. Olha a linha do segundo dedo passando no terço lateral da patela, 2 terços para dentro, 1 terço para fora. Tá? Pés equilibrados, maléolos coincidindo
com a borda lateral do pé, pés estão diretamente para frente, os joelhos estão em neutro. Olha o fêmur em rotação interna, olha quando eu ponho a linha mecânica, eles estão mais de 2/3 para dentro em rotação interna do fêmur. Maléolo, ó, pé pronado ali, ó. Maléolo medial bombando, maléolo lateral apagadinho, tá? Distância do maléolo lateral e apoio dos pés demonstra pronação, posição da patela indica a rotação interna do fêmur. Olha aqui, ó. Pés em pronação, joelho valgo. Pé pronado, joelho valgo, maléolo mais para dentro que a borda lateral do pé, pronação. Joelhos se aproximam, os maléolos mediais se distanciam com os pés pronados, apresentando o valgo funcional. Valgo funcional por quê? Seria associado à rotação interna, flexo e a pronação do pé em dorsiflexão. Olha lá, ó, esse é um valgo também, mas olha só, valgo estrutural, em rotação externa, pé em supinação. Por que estrutural? Porque vai alterar o ângulo do colo do fêmur, né? Mas quero que vocês observem, joelho, rotação externa e extensão, tá? E supinação dos pés. Apesar de ter valgo, o padrão é diferente daquele que a gente analisou do valgo clássico. Olha o varo, ó. Varo em pronação, ó. Joelhos varo seria um ótimo valgo, mas o que acontece? A tíbia está rodada externamente e o pé está pronado. É muito característico em criança que fica muito tempo sentada em W. Tá? Por quê? Porque em W é uma rotação interna do fêmur e externa da tíbia. É uma questão adaptativa. Tá? Condição adaptativa. Olha que interessante. Joelhos e pé numa boa posição, uma atleta wellness. E aqui, né? Olha essa cliente. Ela seria um ótimo valgo, mas ela tem essa rotação externa e pé pronado. Ela tem um varo, mas é um falso varo. É um varo adaptativo frente a essa condição.